Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre Ovídio, que é considerado um dos 3 maiores poetas da poesia elegíaca de Roma, da poesia de modo geral, ao lado de Virgílio e Horácio. Bem, boa parte do que nós sabemos sobre Virgílio se encontra na sua própria poesia, o que torna então tudo muito suspeito, né? Corremos risco de fazer uma leitura biografista das suas obras e atribuir fatos que talvez não tenham acontecido realmente na vida de Ovídio, certo? O fato é que ele era de uma família relativamente abastada, né, de família equestre, provavelmente de classe média alta, digamos assim, e que, como todo jovem daquele período da elite, foi para Roma estudar gramática e retórica e seguir carreira política. Porém, as inclinações do jovem eram mais para a poesia, né, mais para a literatura, e ele então participou de um dos círculos né, literários que havia na época, patrocinados por um benfeitor, digamos assim, como o próprio Mecenas assim fazia, certo? Ele participou então do círculo de Marco Valério Messala, né, que patrocinava um grupo de poetas da época. Possivelmente ele foi contemporâneo e possivelmente conviveu com outros poetas, como por exemplo Horácio, Propécio e Tibulo. Bom, em certa época de sua vida, Virgílio foi condenado ao exílio, um fato ainda misterioso, não sabemos exatamente porquê. Através das poesias a gente pode imaginar que teria sido por algum motivo de atentado à moral vigente, a moral, né, do imperador Augusto, que ele tentava reimplantar, que ele tentava incentivar em Roma, e as poesias licenciosas de Ovídio teriam sido uma ofensa a esses novos valores de Augusto. Ele teria sido exilado por conta disso, mas isso é apenas conjectura, não se tem certeza sobre isso, certo? Ele fala algumas coisas assim nas suas cartas, nos seus poemas, mas não se tem certeza. Ovídio viveu cerca de 59 anos, né? Ele nasceu em 43 a.C. e morreu em 18, mais ou menos, depois de Cristo. Né? Então ele viveu essa época do final da República e início do Império de Augusto, né? E produziu nesse período, né, justamente no período em que a poesia ganhou grande destaque com o projeto de renovação cultural de Augusto. Suas obras eram muito conhecidas e apreciadas já na sua época, né? Virgílio era um poeta muito popular, né? Os versos da sua poesia eram escritos, grafitados nas paredes de Roma. Ele era muito querido pela população graças à sua temática amorosa, lírica, que falava de amor, de paixões, tipicamente motivos da poesia elegíaca, da qual já falarei daqui a pouquinho, né? Então, suas obras são as Heróides. Eu vou comentar as obras depois, na próxima aula eu vou comentar as obras de Ovídio, né? Por enquanto basta saber que são as Heróides, os Amores, os Medicamina Faciae Feminae, uma tragédia perdida chamada Medeia, a famosa Ars Amatória, Arte de Amar, os Remedia Amoris, os Remédios do Amor, a sua obra-prima, né, as Metamorfoses e Fasti. Ele escreveu também alguns poemas e alguns outros poemas elegíacos, como Ibis, Tristia, Epístola e Exponto também. A sequência cronológica dessas obras não é segura, certo? Mas essas são as principais obras que ele produziu em vida. Antes da gente falar um pouco sobre Ovídio, vamos falar um pouco sobre o tipo de poesia que ele produziu, o contexto literário das suas obras, particularmente a chamada poesia elegíaca, né? A elegia, em termos amplos, é um poema lírico meditativo de lamentação sobre a morte de uma personagem pública ou de um amigo ou ente querido, e por extensão, qualquer poema lírico reflexivo sobre o tema mais amplo da mortalidade humana. Da literatura clássica, porém, a elegia estava diretamente relacionada ao tipo de composição métrica que recebia esse nome, ou seja, o dístico elegíaco. São versos que alternam o hexâmetro, que é um verso um pouco maior, e o pentâmetro, um verso um pouco menor, e não se restringia a um único tema, embora tradicionalmente estivesse ligado a ritos fúnebres. No caso da poesia elegíaca, especialmente de Ovídio, os temas estavam relacionados a assuntos amorosos ou eróticos.
Aí você está vendo a estrutura do dístico elegíaco, né? O dístico, então, dos versos, né? Os poemas elegíacos, né, que tratam dessa temática, eles eram construídos com essa estrutura métrica. Um verso mais longo, o hexâmetro, de 6 pés, e um verso menor, pentâmetro, 5 pés, tá certo? Então você tem um exemplo aí de um dos poemas, de um dístico elegíaco retirado da sua obra Remedia Amoris, né? Você está vendo aí, ó. Eu vou ler tentando manter a métrica, tentando manter o ritmo da métrica, certo? Da canção desse verso. Lembrando que não se tem certeza exatamente como poderia ser a canção, como era realmente a pronúncia de um poema declamado sob rigor da métrica greco-romana. É apenas uma hipótese. Então seria algo assim, ó. Quisquis amas, loca sole nocent, loca sola cavetto. Quo fugis in populo, tutti oresse potes. Aqui eu estou lendo com um acento, né, na sílaba longa, né, convictus na sílaba longa, né? Nem todo mundo lê dessa maneira, né? Eu estou lendo de uma maneira mais simplificada o verso, tá? Mas aí você dá para perceber que o primeiro verso, né? Quisquis amas loca sole, quisquis amas loca sole nocent, loca sola cavetto. É um verso maior, né? Que é o hexâmetro, e logo abaixo um verso menor, que é o pentâmetro, né? Quo fugis in populo, tutti oresse potes, né? Ó tu que amas, a solidão prejudica, cuidado com a solidão, para onde foges? Pode estar mais seguro no meio do povo. É um conselho que ele dá, né, para quem está apaixonado, né? É um dos remédios do amor, ou seja, como esquecer a sua paixão, como esquecer a mulher amada, né? O objeto do seu amor. Não ficar sozinho, né? Ficar sozinho, você vai cair em tentação, vai mandar aquela mensagem, depois se arrepender, vai fazer besteira. Então é melhor estar sempre rodeado de gente, que você evita fazer besteira, coisas que você pode se arrepender, né? Esse é o conselho que ele dá. Bom, bem interessante, bem curiosa os remédios do amor. Então, conforme esclarece uma estudiosa de Ovídio, Luciana de Bem, os temas de Ovídio, né, são despretensiosos, subjetivos, falavam de amores, amizades e situações cotidianas. Os poemas de Ovídio agradavam um público constituído de jovens, que desconheciam os horrores das guerras civis e que não mais participavam das instituições públicas tradicionais. Lembrando que está vivendo um momento de relativa paz, né? A Pax Romana. Então, sem conflitos, você tem outros interesses, né? É interessante notar que foram as guerras e as grandes instituições públicas do passado que proporcionaram a majestade e a riqueza da Roma do Imperador Augusto. Foram esses fatores que, por sua vez, facilitaram a essa juventude o cultivo do ócio e da apreciação de uma arte refinada, típica de um ambiente culto, galante e pacífico. Em verdade, a elegia nasce em berço grego, né, como sempre é o gênero criado pelos gregos. O próprio termo grego elegia parece originar-se em elegen. Esse elegen em grego legen, cantar ou seja, cantar ai ai, esse é uma interjeição, né? Como quem você canta lamentando, né? Essa é uma atribuição etimológica da palavra, mas também não é certeza se é por esse motivo que tem esse nome elegia, é apenas uma especulação. A elegia chega sem resistência ao mundo romano pela pena de um certo Cornélio Galo, de quem pouco se sabe, e que teria pertencido ao mesmo círculo literário de Messala, do qual participou o vídeo também, né? Uma outra estudiosa, Flores, em seu estudo introdutório à tradução que fez da obra de Hipopécio, sintetiza alguns dos lugares comuns da poesia elegíaca. Então a gente vai ver aqui algumas características próprias da elegia, especialmente a elegia romana, né? As qualidades, características que são comuns na poesia produzida sobre essa matiz. Um tema recorrente é o morbus amoris, ou seja, o amor era comumente pensado na antiguidade como uma espécie de doença, né? Morbus, doença, doenças do amor, doença da alma, em oposição à razão e ao domínio de si, que se deveria esperar de um cidadão romano, das classes mais altas. O indivíduo apaixonado está fora de si, perdeu seu controle, está no limiar da civilidade. Então é uma característica da poesia elegíaca, né? É retratar a paixão,
o eu lírico apaixonado arrebatadoramente, como se fosse doente, uma doença. O amor é visto como uma doença, um sofrimento, né? Lembra que a própria palavra paixão, pathos, vem de dor, sofrimento, né? Então é essa a expressão literária da elegia desse sentido, né? Coisa que não era muito comum, né? Se esperava mais a austeridade do cidadão tradicional romano, né? Então já havia a poesia elegíaca para romper com isso aí. Uma outra característica, o servitium amoris, né? A vassalagem amorosa, digamos assim, o serviço do amor, a servitude do amor. Numa sociedade escravista como a romana, quem não tem o controle de si deve, mais cedo ou mais tarde, ser controlado por outrem. Assim, o homem apaixonado é uma espécie de escravo, um escravo do seu amor, da sua amada, que passa a ser representada simultaneamente como puella. Puella em latim significa garota, moça, né? Mas pode ser também namorada, né? Aquela de quem se gosta. Ou como domina, senhora, a dona, né? O eu lírico ele vai ser um vassalo da sua amada, e que domina e maltrata seu escravo amoroso. Aqui há uma clara inversão do jogo patriarcal, e a figura masculina de poder fica feminilizada diante de um amor que a submete. Então uma inversão de papéis aqui nessa característica da poesia elegíaca, certo? Outra característica, exclusus amator, o amante submisso ante os desejos de sua dômina. Passa por muitas noites em claro diante da sua porta, sentindo-se expulso, né? O amante que é expulso. Isso é o que se chama de paraclausitiron, o canto diante da porta fechada, que tantas vezes deixa o amante numa situação ridícula. Outra característica, dives amator, o amante elegíaco sempre se classifica como pobre, né? Pauper, aparece em Tibulo, por exemplo. Isso não quer dizer que ele seja exatamente pobre. Pauper é o indivíduo que tem bens, e até alguns escravos. Ele só é pobre em comparação com a nobreza equestre romana, detentora de muitos bens derivados de seus cargos públicos da herança, né? É comum o poeta elegíaco temer a presença de um ou mais rivais, geralmente representados como mais velhos e mais ricos, daí que seja dives amator, ou seja, um amante rico, né? Que podem tentar comprar a jovem com presentes, enquanto o poeta tem apenas a sua poesia e sua fidelidade para oferecer. Outra característica, foedus et fides, o jovem apaixonado cobra de sua amante fidelidade, como se entre eles houvesse um laço oficial. É comum vermos os elegíacos enfocando termos jurídicos do casamento para descrever um relacionamento que é exatamente o oposto disso. A amada é, ironicamente, uma cortesã, uma ex-escrava ou mesmo uma mulher casada, o que põe em xeque qualquer pretensão séria de laços oficiais para o cidadão romano. E assim a elegia ocupa um lugar claramente imoral no comportamento social, ao mesmo tempo em que os repete e insere dentro desse novo relacionamento, né? Você está vendo aí que a poesia elegíaca ela já é um pouco mais ousada, né? Mais descomprometida com valores tradicionalistas, né? Ou austeros, como eram aqueles propugnados por Augusto no seu projeto cultural e moral. Outro tópico, outra característica é o magister amoris, ou seja, o poeta elegíaco costuma afirmar que sua poesia tem uma função social. Ela, a poesia, é capaz de ensinar aos jovens sobre como a vida é de verdade, depois de se apaixonarem. Enquanto a alta literatura fica apegada a mitos distantes do cotidiano, a elegia é capaz não só de apresentar o sofrimento amoroso, como também de ensinar modo de se amenizar esse sofrimento, ou de conseguir a mulher desejada. Na Arte de Amar de Ovídio, por exemplo, esse tópico é elevado à categoria de mote para uma obra inteira, ou seja, como conquistar a mulher, né? É o eu lírico que se mostra como o mestre do amor, o mestre da conquista, de como conquistar e manter a mulher amada. Uma outra característica é a militia amoris, ou seja, né, a milícia do amor, os soldados do amor, o amor como guerra, né, como a guerra como uma metáfora do amor, né? Em contraponto com a cultura bélica romana e com a alta literatura representada pela épica bélica nacional, o poeta elegíaco, servil e doente de amor, não quer seguir carreira política, muito menos uma carreira bélica. As suas lutas são travadas em outro campo de batalha, na cama. A sua milícia é somente a do amor, que por vezes pode até ser representado como um general triunfante, a metáfora de uma eterna batalha, de uma guerra, mas uma guerra de amor.
uma guerra na cama, uma guerra de conquista amorosa. E por fim, a recusatio, ou seja, o poeta alega ser incapaz de escrever poesia elevada. Seu talento, ou mesmo os deuses, exigem que ele faça poesias amorosas. O poeta não tem escolha diante do seu destino, então ele não vai escrever aqueles poemas esperados, né, como o Virgílio fez com a Eneida. O poeta elegíaco vai escrever temas de amor, porque ele se acha incapaz de escrever temas elevados, vai escrever de temas considerados baixos, né, que é o amor, emotividade, paixão amorosa, sofrimento, recusa, que são considerados temas baixos, né, por assim dizer. Então, essa é a temática, e isso aparece nas poesias elegíacas, especialmente em Ovídio. De fato, a elegia erótica intercruza-se com diversos outros gêneros poéticos, dos quais assimila motivos e faz recorrentes alusões. Observe-se o tema da militância amorosa, no qual o poeta amante recusa a poesia épica e a carreira militar para dedicar-se à vida amorosa, como um soldado, como o próprio vídeo diz nos Amores, né? Militat omnes amans, et habet sua castra cupido, ou seja, todo amante milita, ou seja, guerreia, e o Cupido tem seu próprio batalhão. Olha só, por exemplo, esse verso aqui extraído desse poema de Ovídio, né? Olha como parece o início da Eneida. Se você ler bem, parece que faz uma certa alusão com o poema, o primeiro verso da Eneida de Virgílio. Olha só. Arma grave numero violentaque bella parabam. É o hexâmetro. Lembra que o hexâmetro é o verso próprio, típico da poesia épica, né? A Eneida foi escrita exclusivamente inteira em versos hexâmetros. É o verso heróico, assim como o decassílabo é para nós, em português, o verso heróico, para os romanos e gregos era o hexâmetro, o verso heróico. Portanto, um verso superior, de temas superiores, grandiosos, grandiloquentes, características próprias da poesia épica. Mas aqui não. Aqui não é uma poesia épica, é uma poesia elegíaca. Então, começa com o hexâmetro, parece elevado, né? Ele fala arma, grau, número, violentaco, é bella, parabam. Não estou lendo com a métrica, hein? Aí vem o pentâmetro, que é um verso menor. Edere, matéria conveniente modis. Tradução. As armas e violentas guerras em ritmo grave me preparava para cantar, com uma matéria adequada ao metro. Semelhante era o verso inferior, Cupido riu, dizem, e surrupiou um pé. Então, veja só, nesse trecho o poeta faz uma brincadeira com a métrica, já que com o roubo de um pé, que é a medida da poesia clássica, pede-se um hexâmetro. O hexâmetro tem 6 pés, né, o típico da poesia épica. Então quando você tira um pé, ficam 5, pentâmetro, formando com isso um dístico elegíaco, próprio desse gênero. Então, a brincadeira que ele faz, né, com o verso é esse, né? Ele reforça a sua recusa em abraçar os gêneros poéticos considerados elevados, no caso a poesia épica, para se dedicar aos temas amorosos, no caso aqueles representados pelo apego à métrica própria da elegia, que é o dístico elegíaco, que representam o forte desejo de recusar os valores mais conservadores romanos, né? Então é interessante essa brincadeira que ele faz, né? Ele parece que vai cantar em ritmo elevado, que é o ritmo do hexâmetro, da poesia épica, mas como o Cupido riu, que ele não tem capacidade para falar de temas elevados, né? O Cupido riu e roubou um pé. E no verso seguinte não tem mais 6, tem 5, é pentâmetro. Então, em vez de ser 2 hexâmetros, é um hexâmetro pentâmetro, ou seja, um dístico elegíaco, né? Essa brincadeira que ele faz. E essa brincadeira, esse tipo de brincadeira vai aparecer ao longo de toda a poesia elegíaca de Ovídio, né? Ele é um poeta muito licencioso, muito ágil, muito habilidoso com a métrica, né? Ele me dizia, né? Muito ao gosto do público romano, adolescente, jovem, daquele período, e até hoje, né? Causa divertimento a poesia elegíaca de Ovídio, né? Mas ele tem poemas, mas ele tem obras muito mais, tem obras também que se destacam, né? Que são mais elevadas, como por exemplo as Metamorfoses, da qual a gente vai falar daqui a pouco, na próxima aula. Tá bom, gente? Até já!